Boa tarde, Medina. Para começar a montagem dos dentes superiores, a gente vai começar pelo incisivo central superior, levando em conta a linha média, né, que o senhor fez as marcações para a gente. Então a gente pegou a parte mesial do incisivo e colocou na linha média. Respeitou também a borda incisal, que a altura deve acompanhar, né, o plano de cera. O sentido médio distal, a parte cervical, a gente inclinou ligeiramente para a própria distal. E a cérvico-incisal a gente inclinou para medindo. Então, dando continuidade, né, à montagem dos dentes superiores, nesse vídeo a gente acrescentou o incisivo lateral superior e o canino superior. Sendo assim, a gente ainda levou em conta, né, a linha média que o senhor marcou pra gente. Só que no incisivo lateral superior, o sentido médio distal, a gente inclinou um pouco, né, a parte cervical para distal. E o sentido cérvico-incisal, a gente inclinou um pouquinho para a palatina. Nos caninos superiores, a gente deixou o sentido mésio-distal e cervical-incisal retos, girados ligeiramente para a distal. Nas montagens dos dentes posteriores, né, a gente acrescentou os pré-molares superiores e os molares superiores. Levando em conta nos pré-molares superiores, a gente levou base, né, o longo eixo na vertical, a face vestibular ao nível do canino ou para dentro, ou as cúspides, né, vestibulares e palatinos tocando no plano de cera inferior, conforme a gente demonstrou no vídeo. E as cúspides, né, palatinas sob a linha principal do esforço mastigatório. Já os molares superiores, o primeiro molar deve estar em contato, né, com o plano oclusal inferior. O segundo deve acompanhar a inclinação do primeiro molar. Então começamos a cavitação da cera com a espátula 7, onde vai ficar o dente 11. Montagem então do dente 11, lembrando de deixar a borda incisal dele na altura incisal do plano de cera e também deixando a cervical dele ligeiramente inclinada para a distal e também levemente para a palatina. Agora então começamos a fazer a cavitação também para onde vai ficar o dente 12. Vamos agora então a colocação do dente 12, lembrando de deixar a cervical dele sutilmente mais inclinada para a distal do que o dente 11 e também com a leve inclinação para a palatina também. O canino já colocado em posição, lembrando de deixar ele no sentido médio-distal e cérvico-incisal, deixando ele reto, e ele também girado ligeiramente para a distal. Agora, com os dentes 14 e 15 já montados, né, os pré-molares superiores, observando o longo eixo na vertical e a face vestibular deles no mesmo nível dos caninos. E observando também se as cúspides vestibulares palatinas deles estão tocando o plano de cera inferior, que é o correto. E como pode ver no vídeo que eu tive que dar uma ajeitadinha para se adaptar a essas características que eu falei. Tive que ajeitar principalmente o segundo pré. Além de seguir essas características também para a questão de fixação do dente na cera. Agora com os dentes 16 e 17 já montados, como dá para ver na imagem, já está com o modelo aí já todo finalizado, porque tivemos problemas técnicos, né? Perdemos a filmagem dos molares quando estavam sendo montados. Mas é isso que teve que ser feito para ter a filmagem. Então vamos lá, explicando sobre o posicionamento deles. Eles têm que estar em contato com o plano oclusal inferior. O segundo molar tem que seguir a inclinação do primeiro molar. E as cúspides vestibulares deles tem que estar um pouquinho mais alta em relação ao plano oclusal inferior devido à curva de Spee. Certo, começar a montagem dos dentes inferiores agora, começar pelo 31. E é importante lembrar que os dentes inferiores, as posições deles são estabelecidas, são determinadas já pela posição já colocada pelos dentes superiores. Então é bom sempre ir ocluindo para observar se o posicionamento ou a altura está certa. E falando especificamente do
31 que estão colocando, observar a linha média, né? Importante. Observar o trespasse vertical e também lembrar que o colo do dente é mais para dentro. Agora fazendo a colocação do dente 32, né? Lembrando que o colo e a incisal dele deve respeitar o plano de cera. Observar o trespasse vertical e ir sempre ocluindo após a colocação para observar se está na posição certa. Certo, colocaremos agora o dente 33, o canino, né? Lembrar de observar o longo eixo do dente para deixar esse sisal mais para dentro, no caso do canino, e sempre ocluindo após a colocação para observar se está batendo com os dentes de cima. Começaremos agora a montagem dos dentes posteriores e inferiores, do 34 ao 37. E para nos nortear, para seguir corretamente a posição dos dentes, observaremos a cada dente colocado as fossas centrais, que será a linha principal a ser seguida. E também, como nos dentes já colocados anteriormente, observar a oclusão a cada dente colocado em relação aos dentes superiores. Analisando então do dente 31 ao 37, depois de pequenos e grandes ajustes, é possível observar na filmagem que a oclusão está em classe 1. Então, iniciando agora a parte da montagem dos dentes, né, dos dentes anteriores e inferiores, a gente vai levar em conta ainda a linha média que o senhor fez pra gente. Então, como já tem a arcada superior montada, já tem alguns posicionamentos pré-estabelecidos dos dentes inferiores. Então a gente vai começar a montar tanto o incisivo central, o incisivo lateral e o canino através das posições já estabelecidas dos dentes superiores. E vamos levar em conta também o longo eixo, né, que é o IC, que é o colo mais para dentro, o IL, que é o colo incisal, e o C, que é o incisal mais para dentro. Agora na montagem dos dentes posteriores e inferiores, conforme o vídeo que eu coloquei já, os primeiro premolar e o segundo premolar, e eu tô agora fazendo uma cavidade para acrescentar os molares, né, o primeiro molar e logo em sequência o segundo molar. A gente tomou de padrão, né, um pouco a linha principal, né, das fossas, e de base, né, os superiores, né, por causa da mordida. Então a gente ainda assim levou em conta a angulatura da classe 1, né, da intercuspidação. Então você pode observar na parte na frente do vídeo a formato dos dentes, que fica certinho em cima das cúspides. E por fim, né, a gente mostra aí o ponto zero que deu certo. Agora mostrando o modelo já finalizado, né, com todas as partes já feitas, mostrando então como está a oclusão, e é isso, já com a seroplastia encaminhada e o modelo já finalizado com os dentes colocados em posição. É isso. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido.
coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais